Sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Quem achou, diga amém. Vamos colocar sobre os pés. Está escrito assim, você que não tem a Bíblia, acompanhe no PowerPoint. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Repetindo, Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Feche teus olhos. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra, a qual o Senhor já tem ministrado no meu coração, e eu quero que nesta manhã o Senhor possa trazer uma revelação para cada vida que aqui está, Pai, para o seu crescimento espiritual. É o que eu te peço no nome de Jesus. Diga para o teu irmão uma boa palavra. Isso, irmão. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema, o verdadeiro poder. Diga comigo, o verdadeiro poder. Irmãos, um certo jovem guerreiro muito famoso, ele, na verdade, era famoso pela sua invencibilidade. Era um homem muito cruel e por isso ele era temido por todos. E uma certa vez ele se aproximando de uma aldeia, os moradores abandonaram aquela aldeia, fugindo das suas casas e se escondendo nas montanhas, porque sabia que aquele guerreiro não poupava ninguém. Pelo contrário, ele acabava com tudo que vinha na sua frente. E um certo dia, esse exército se aproximou de uma certa aldeia, a qual vivia um ancião, um sábio ancião. E do mesmo jeito que acontecia, não foi diferente, todos os moradores dessa aldeia fugiram, porque conhecia a fama desse guerreiro. E esse guerreiro entrou naquela vila e, como costume, começou a destruir tudo, incendiar, e matou todos os animais que ele encontrou. E logo quando ele chegou ali na casa desse sábio, esse sábio permanecia na sua porta, com o mesmo semblante de antes. E quando ele viu aquele sábio, ele disse, aquele ancião, ele olhou e disse: olha, os seus dias acabaram. E ele disse: mas hoje eu estou muito piedoso, então antes de eu acabar com a sua vida pelo fio da minha espada, eu vou deixar que você me faça um pedido. E aquele ancião disse, sem mudar o seu semblante, não demonstrou medo nenhum, aquele velho olhou e disse assim: eu gostaria que você pudesse ir no bosque e cortar um galho de uma árvore. E aquele guerreiro, com uma risada bastante debochadora, né? Disse: você está ficando doido? Tem nada a ver esse negócio de eu ir lá cortar um galho de uma árvore. Mas tudo bem. E ele saiu dando risada. E quando ele chegou ali, com uma
somente uma espadada ele cortou aquele galho e trouxe para aquele velho sábio. E ali, quando ele chegou, aquele velho disse: muito bem, disse aquele ancião, agora eu gostaria que você pegasse esse galho que você cortou e você fosse lá agora e conseguisse colocar no mesmo lugar que você tirou. Aí aquele guerreiro novamente deu uma risada e disse: você está ficando louco. Você sabe muito bem que ninguém consegue mais colocar esse galho do jeito que ele estava. E ele sorriu e disse: louco é o senhor, porque pensa que tem poder só porque destrói todas as coisas que vêm pela sua frente. Pois saiba que quem realmente destrói todas as coisas não tem poder nenhum. E aquele homem, ele ficou imaginando, porque muitas pessoas acham que poder é a força, que o poder é a autoridade que ele exerce até mesmo para destruir as coisas. Então não fala assim: puxa vida, mas fulano tem muito poder. E nós observamos, irmãos, e eu quero deixar essa proposição para você, que o verdadeiro poder é a capacidade de dar a vida ao que deixou de existir. Isso é poder. Diga isso para o teu irmão: isso é poder. Irmãos, destruir, todo mundo tinha medo daquele guerreiro, porque ele destruía tudo que vinha na frente dele. Todas as aldeias temiam muito ele, mas ele se achava que tinha um grande poder. Mas na verdade o verdadeiro poder é para quem consegue dar a vida aquilo que já não tem mais vida. E eu gostaria de nesta manhã perguntar para você: como praticar o verdadeiro poder na nossa vida, irmãos? Eu quero aqui compartilhar com vocês 3 pontos para que nós possamos entender como colocar em prática esse verdadeiro poder. Primeiro ponto, irmão: o poder, sabe quem tem o poder? Aquele que sabe juntar e que sabe unir o que foi separado. A pessoa que realmente tem o verdadeiro poder, ele consegue e ele sabe ajuntar e ele sabe unir aquilo que foi separado. A Bíblia diz lá em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, que nós não podemos deixar que a nossa casa, ela seja dividida. Ou seja, nós não podemos permitir que dividam a nossa casa. Muitos são aqueles, irmãos, que acreditam que o poder é aquele que acaba atemorizando as pessoas, sabe? Aquele que consegue destruir tudo que está na frente. Mas na verdade, irmãos, o poder verdadeiro é aquele que consegue ajuntar, é aquele que consegue unir aquilo que está separado. Aí sim, irmãos. Por quê? Porque muitos acreditam que ser poderoso é aquele que é capaz de derrubar, aquele que é capaz de destruir, aquele que é capaz de calar as vozes. Mas na verdade, irmãos, o verdadeiro poder é quando nós não deixamos a nossa casa dividir. É quando nós sustentamos, porque Jesus, ele foi bem claro. Quando trouxeram aquele cego e ele curou, alguns dos fariseus começaram a murmurar e disseram: você está expulsando o demônio em nome de Beelzebu. Jesus olhou e disse: se eu estou expulsando o demônio em nome de Beelzebu,
em nome de quem vós expulsais vossos filhos? Pois eles serão vosso juízo no dia do julgamento. E Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, então o reino dele está dividido, e essa casa não poderá subsistir. Então, irmãos, preste bem atenção, que quando nós conhecemos o verdadeiro poder, nós não deixamos a nossa casa, ela se dividir, a nossa fé se dividir. Sabe, quando você conversa com uma pessoa, às vezes você vê que tem pessoas que são divididas naquilo que estão fazendo. Tem pessoas que, no mesmo momento que está firme, no mesmo momento que a pessoa está, sabe, fazendo a obra de Deus, daqui um pouco, a pessoa já parou, já desistiu. Aí você vai conversar com a pessoa e ele fala assim: estou desanimado. Eu não tenho mais força. Preste bem atenção, irmão, que a pessoa que conhece e tem o verdadeiro poder, não é aquele que aterroriza as pessoas, não. Não é aquele que faz medo nas pessoas, não. Mas é aquele que consegue, sabe, juntar e unir aquilo que está se afastando dele. Ou seja, aquilo que está separado. Então preste bem atenção, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu o poder. O Senhor, Ele concedeu o poder para nós, para que nós pudéssemos expulsar os demônios, curar os enfermos, falar em novas línguas. O Senhor nos deu essa autoridade. E nós observamos que muitas pessoas, eles não conhecem esse verdadeiro poder. Por quê? Porque acabam deixando a sua casa se dividir. Ele acaba deixando, irmão, a sua casa dividir. E não, sabe, não se prova, ou melhor dizer, o poder não é provado com a força, aquela força bruta, através de gritos e ameaças. Não. Mateus 12:30 diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, diz o Senhor, espalha. Então, irmãos, o verdadeiro poder, ele não reside em arrastar a existência, de fazer cair por terra os outros, ou seja, humilhar os outros, sabe, desprezar as pessoas. Isso não é poder. O verdadeiro poder não é esse, não. Sabe, isso demonstra, irmão, uma falta de equilíbrio muito grave. Na verdade, irmãos, desfazer, ou irmão, abalar as pessoas, a moral das pessoas, isso na verdade, irmão, mostra que nós não estamos crescendo nada. Agora, quando nós conhecemos o verdadeiro poder, nós acabamos ajuntando aquilo que está espalhado. Nós observamos que muitas pessoas veem as pessoas se distanciarem. As pessoas observam as pessoas se afastarem. Mas parece que eles não conhecem esse poder. Por quê, irmão? Porque na verdade ele não faz nada para juntar aquilo que está espalhando. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade. O Senhor Jesus nos deu esse poder. E o verdadeiro poder não é aquele que aterroriza destruindo, mas é aquele que consegue realmente ajuntar aquilo que está se espalhando. Então, irmãos, não adianta. Por que nós muitas das vezes, em vez de tentarmos ajuntar o que está espalhando, nós vamos atrás de outros e deixamos de lado aqueles que um dia estavam conosco e hoje já não estão mais? Cadê o poder que Deus te deu? Cadê o poder? Você tem o poder de falar em línguas estranhas, expulsar demônios. Mas, irmãos, o verdadeiro poder, sabe, é você conseguir unir aquilo que não está mais unido. É trazer para perto aquilo que está distante. Aí eu quero ver que é poder.
Eu converso com algumas pessoas e eu fico abismado. A pessoa caminha com outro, irmão, até o momento da pessoa não confrontá-lo e de muitas das vezes dizer que não concorda com os seus pensamentos. Aí a pessoa já fica irritada. A pessoa já diz, mas, então deixa fulano anda com quem quiser, eu libero fulano. Cadê o poder que Deus te deu, irmão? Cadê o poder que Deus te deu? Você acha que falar línguas estranhas é o grande poder? Você acha que porque você consegue tocar, cantar, profetizar, você acha que isso é o grande poder? Pois o grande poder, irmãos, é você conseguir trazer para perto de você aquilo que separou. Aí você vai mostrar que você tem um grande poder. Aí você vai mostrar o verdadeiro poder, irmão. Porque destruir não é poder. É muito fácil. Desfazer o que está feito é muito fácil. Agora, reconstruir não é fácil não. E o verdadeiro poder é esse, queridos. Jesus, ele disse, não pode. Uma casa, ela não pode estar dividida. Por quê? Porque não vai subsistir. Então, irmãos, nós não podemos jamais deixar que a nossa casa se divida. E nós temos que, na verdade, buscar esse poder, mostrar que o Senhor Jesus derramou sobre nós esse poder, fazendo como, irmão? Ajuntando tudo aquilo que está se separando. Trazer de volta. Como, pastor? O Senhor nos deu todas as ferramentas, irmãos. Nós vemos que as pessoas desistem muito fácil das outras pessoas. Quantas pessoas não passou pela sua célula? Quantas pessoas não passou pelo seu discipulado? E o que você fez para juntar aquilo que estava se separando? O que você fez para trazer para perto de você aquilo que já estava distante? Aí sim é o verdadeiro poder. De você sentar, de você mostrar, de você trazer para perto novamente aquilo que se distanciou. Então, irmãos, é muito importante nós conhecermos esse verdadeiro poder. Segundo ponto, irmão, o poder, irmãos, realmente, quem tem esse poder? Aquele que faz reviver aquilo que parece estar morto. Isso realmente é poder. Ou seja, irmão, tire o ponto final que colocaram na sua história e diga para o teu irmão e coloque uma vírgula. Por quê, queridos? Porque na verdade João 11:4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, irmãos, você não pode deixar que as pessoas matem os seus sonhos, destruam a sua esperança, de forma nenhuma. Por quê? Porque na verdade o poder, irmãos, é aquele que realmente consegue reviver aquilo que já não tinha mais vida ou estava perdendo a vida. Então, querido, nós temos que aprender a lutar com as armas que Deus nos deu. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus recebeu essa notícia, que Lázaro estava morto, Jesus disse, olha para os discípulos, vamos retornar, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. Eles disseram, mas Jesus, se Lázaro está dormindo, deixa ele dormindo, está tudo certo. E eles não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. Jesus queria dizer para eles que Lázaro, na verdade, estava morto. Mas eles questionaram e disseram, mas Jesus, nós quase morremos agora, fomos quase apedrejados, e o Senhor pede para que nós retornamos para lá? Mas, irmãos, para que nós possamos experimentar o verdadeiro poder, ou para que nós possamos conhecer esse verdadeiro poder, irmão, nós temos que aprender a trazer à vida, ou reviver aquilo que estava morrendo. Trazer de volta
aquela mesma alegria, irmão, aquele mesmo poder, sabe? Aquele fogo. Nós vemos que nós cantamos tantos hinos espirituais que fala de fogo, que fala de poder, de manifestação, mas nós vemos que muitas pessoas ainda estão meio distante disso. Então, o verdadeiro poder é que faz realmente nós reviver. Então, irmãos, quando nós sentimos essa fraqueza, quando nós começamos a observar que as pessoas estão sentindo essa fraqueza, nós temos que tomar uma atitude, ou seja, mostrar que existe um poder sobre as nossas vidas. Pergunte para o teu irmão, o que você tem feito quando você percebe que uma pessoa está morrendo espiritualmente? Aí a pessoa disse assim, eu vou visitar. Mas o que você tem feito, irmão? Porque na verdade, o segredo é nós, juntamente com essa pessoa, mostrar para ele que existe o poder na nossa vida, que existe o poder sobre nós. Por quê, amados? Porque na verdade, essa autoridade que Deus nos deu é para impressionar as pessoas. Você não busca o poder de Deus simplesmente, irmão, para que as pessoas olhem para você e vejam você cheia de Deus, e as pessoas dizem, puxa, como fulano é espiritual, como fulano é cheio de Deus. Não, esse poder, esse verdadeiro poder que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, é para que nós possamos trazer e reviver essas pessoas que estão morrendo, irmãos. Você sabia que você tem esse poder? Você sabia que se você quiser, irmão, você traz uma pessoa para perto de você, uma pessoa que está esfriando, uma pessoa que já não tem mais nem força de ir na sua célula, de ir, sabe, na igreja, você consegue trazer essa pessoa à vida novamente? Pergunta para o teu irmão, você sabia disso? Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós simplesmente deixamos de lado. Como se a pessoa, se quiser, ela procure. Se quiser, ela faça. Se quiser, ela vá. Então, irmãos, o verdadeiro poder, quem tem ele, é aquele que faz reviver aquele que está quase morrendo. Observe bem, irmão, as suas atitudes. Observe bem, porque não adianta muitas das vezes nós dizermos que somos cheios de Deus, nós buscarmos a manifestação de Deus para nossas vidas, se esse poder não tem se manifestado. Porque nós vamos ver esse verdadeiro poder quando você começar a reviver aqueles que estão, ou que parece estão mortos. Aí sim, irmãos, aí sim. Quantas pessoas você tem se aproximado nesses últimos tempos, que você vê que essas pessoas estão se afastando, estão morrendo? Quantas pessoas você tem se aproximado dela? Quantas pessoas você tem procurado nesses últimos tempos? Pessoas que um dia estavam junto com você. Dá uma olhadinha para o seu lado, vê se você não sente falta de ninguém. Agora eu te pergunto, o que você tem feito? Por que nós buscamos tanto poder? E para que tanto poder? Se o verdadeiro poder é aquele que faz reviver aqueles que parecem que estão mortos. Você sabe o que muitas pessoas fazem, irmãos? Aqui na IBR não. É virar a cara para a pessoa. É cortar o relacionamento com a pessoa. Isso, irmão, não é poder. O verdadeiro poder, irmão, é aquele que busca reviver aquela pessoa, fazer com aquela pessoa, sabe, volte a ser o que ela era antes, e não simplesmente. Eu fico muito triste, mas às vezes eu vejo umas coisas assim que me entristecem. A gente
conversa com alguns discipuladores, com alguns líderes, mas o que me entristece mais são os discipuladores, irmãos. Tem uns que conseguem, eles me impressionam da forma negativa, porque eles querem que o líder tenha o comportamento deles. Aí eu disse para um: se você quer esse comportamento, então vá ser líder e deixa ele ser discipulador. Porque, irmão, o poder foi dado para você. Você recebeu a unção de líder. Você recebeu uma unção de discipulador. Você recebeu um poder. Ontem, nós estávamos ali no velório do nosso irmão José, irmão da Néia, e por coincidência, eram 2 velórios. Do outro lado, era uma senhora que os filhos dela frequentam a nossa igreja do Jardim Oratório. E naquele momento que acabou ali o velório do irmão José, eu estava saindo, já estava indo embora, todo mundo já tinha ido embora. E na hora que eu ia entrando no carro, aí veio a irmã e disse assim: pastor, a irmã Kátia, pastor, o pastor Vanderlei não pôde vir, e o que eu falo lá? Eu nunca fiz um velório, como é que eu faço? Aí eu peguei e falei assim: olha, você lê o versículo tal, dê uma palavra para os familiares. Aí comecei a falar para ela, e ela ficou assim com os olhos assim. Aí Deus falou assim: mas eu dei o poder, foi para você. Aí eu falei assim: você quer que eu vá lá fazer? Ela disse: ah, pastor, eu quero. Aí eu falei para minha esposa, o pessoal que estava assim, falou: dá um tempinho aí que eu vou lá dar uma palavra para os familiares. E fui lá. Mas eu fui com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade Deus me deu esse poder. Então, irmãos, a gente observa que tem umas pessoas que recebem o poder, aí depois, irmão, ele fica dando uma de preguiçoso: ah, não vou fazer, ah, eu não quero ir. Mas foi para você. Para que você pediu esse poder então? Porque o verdadeiro poder, irmão, que Deus, sabe, nos deu, foi para a gente reviver aquilo que parece ser morto. Então tem coisas que é para você fazer, não é para você ficar mandando fazer. Tem coisas aqui na igreja que sou eu, e tem coisas que eu posso delegar, mas tem coisas que eu não posso delegar. Por quê? Porque na verdade Deus derramou essa unção sobre a sua vida, e você tem que fazer valer a pena. Então, irmãos, nem tudo, diga para o teu irmão, nem tudo você pode estar delegando. Não, irmão, nem tudo você pode estar delegando. Tem coisas que você não pode delegar, Deus deu para você. Eu poderia muito bem dizer: não, irmã, vai lá, dá. Até comecei a mostrar para ela como é que ela tinha que fazer. Mas daqui um pouco, quando eu olhei para ela, eu falei assim: calma aí, poxa, eu sou o pastor. Então o mais correto é eu ir lá e fazer. Sim ou não, irmãos? E por que muitas das vezes você recebeu esse poder e a sua atitude é ao contrário? Por que Deus nos deu o poder, sabe, de fazer reviver o que parece morto, e a gente deixa as coisas morrer diante de nós? O que você tem feito com o poder que Deus te deu? Qual é a maneira que você tem usado? Irmãos, eu vejo umas pessoas dar desculpa de doença, outros dar desculpa de cansaço, mas a verdade é uma só, irmãos. O poder que Deus nos dá tem um grande propósito: reviver aquilo que estava ou que está parecendo morto. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava morto, o que os discípulos disseram? Não, vamos continuar a nossa caminhada. Jesus disse: não vamos não, nós vamos retornar. Por quê, irmão? Porque o poder estava com ele. E ele sabia que o poder que estava sobre ele poderia trazer a vida
a Lázaro. E o que Jesus fez, irmão? Jesus voltou. Irmão, preste bem atenção. Por quê? Porque na verdade, Deus nos deu as ferramentas para que nós possamos realmente eliminar esse ponto final que colocaram na sua história, e você arrancar esse ponto final e colocar uma vírgula e continuar a caminhar, irmãos. Tem gente que arruma desculpa para tudo. Eu te pergunto, por que você parou? Como diz o ditado, parou por quê? Tira esse ponto final, coloca uma vírgula e continua a tua história. Por quê? Porque o verdadeiro poder que Deus derramou sobre as nossas vidas, irmãos, é para nós trazer e reviver aquilo que parece ser morto. Irmãos, no dia que eu parar de fazer isso, irmão, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu estou dizendo para Deus, não conheço o teu poder. Eu não consigo entender uma pessoa que recebe uma unção e depois vive como se não tivesse nada. Não dá para entender, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Porque o verdadeiro poder é para isso. Se nós não lutarmos com as armas que Deus nos deu, para trazer, para reviver aquilo que parece ser morto, irmão, então era melhor eu ficar do jeito que eu estava. Como eu agora, como pastor, vou arrumar um monte de desculpa para vocês? Não. Outro dia disseram para mim, mas pastor, estou acabando, tem mais umas 2 semanas. Pastor, puxa, o senhor já não tem nenhuma folga durante a semana? Quarta-feira, que era a sua folga, o senhor agora está dando um treinamento da visão numa igreja. Mas o senhor não tem descanso? Eu falei, não, eu vou descansar. Mas quando esse pastor me pediu ajuda, eu fiquei pensando, minha semana vai ficar completa, não vou ter nenhum dia da semana para ficar em casa, mas é por um pouco tempo, porque Deus me deu esse poder, irmão. Deus me deu essa sabedoria. Presta atenção o que você tem feito com aquilo que Deus te deu, irmão. Presta atenção a maneira que você tem lidado com aquilo que Deus te entregou. Sabe por quê, irmão? Porque a circunstância diz não, mas a nossa fé diz sim. A Bíblia diz lá em João 11:9, respondeu Jesus, não são 12 horas o dia, ou melhor dizer, do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Por quê? Porque ele vê a luz deste mundo. Então, irmãos, para nós caminharmos na contramão da circunstância, nós temos que ter essa luz da palavra de Deus. Os discípulos disseram, mas Jesus não dá. Jesus disse, calma aí, rapaz, preste bem atenção, porque nós questionamos muito, irmão. Quando nós vemos a dificuldade, quando as circunstâncias não são muito favoráveis, nós questionamos muito. E não é diferente os discípulos. Eles disseram, Jesus, mas calma aí, se nós retornarmos para lá, vai ser muito perigoso. Jesus disse para ele, quantas horas tem o dia? 24. 12 horas do dia, se você andar, você não vai tropicar em nenhuma pedra. Por quê? Porque você tem a luz. Então quem anda na luz não vai cair, não tem perigo de cair num buraco, porque está enxergando. Não é assim, Jesus disse? É. Então pronto. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Eu sou a luz, vocês estão comigo, você não precisa temer, irmãos. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu vou falar. Fica tranquilo, irmão. Você precisa conhecer o verdadeiro poder. Eu sempre digo e disse, é o momento mais difícil que eu tenho de falar é num velório. Tem uma dificuldade muito grande. Eu falo, mas é muito complicado porque eu sou muito sensível. Então, quer dizer, eu não consigo falar nada. Eu abraço a pessoa e só digo, quer dizer, nem digo, porque eu não sei. É muito complicado, sabe, esse sentimento.
Mas, irmãos, nós temos que entender que se eu não acreditar que Deus vai me dar esse poder de trazer uma palavra para aquelas pessoas naquele momento, então, irmãos, eu não conheço o verdadeiro poder. Então tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não vou porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Você não precisa. O que disse o Senhor para o menino? Ele disse assim: Senhor, ainda sou uma criança. Deus disse: não diga que tu és uma criança. Aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Porque eu sou contigo. Então, irmãos, nós temos que conhecer esse verdadeiro poder. Deus, irmãos, Ele é contigo. Você não precisa se preocupar, não. Se Deus te colocar diante de uma pessoa enferma, não tenha medo de orar por ela, não, irmão. Pode colocar as mãos, pode orar. Você tem que entender e conhecer o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é aquele que traz vida àquilo que está morrendo. E Deus um dia não derramou uma unção sobre a sua vida para você ficar de braço cruzado, para você fazer de conta, vendo as coisas caírem do seu lado, as coisas acontecendo diante de você, e você se omitindo como filho de Deus. Irmãos, o verdadeiro poder nos ensina que nós devemos fazer reviver aquilo que parece estar morto. E o terceiro e último ponto, irmão, o poder, irmão, ele tem que, sabe, é aquele que produz, melhor dizer, que cria e que mantém. Sabe, irmãos, temos que fazer algo a partir de alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Veja o que diz Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Então, irmãos, presta bem atenção. Nós temos que fazer algo a partir de alguma coisa. Eu não consigo entender quando as pessoas não se dispõem a fazer nada na casa de Deus. Confesso que eu não consigo entender. Você precisa, irmão. Você precisa fazer algo a partir de... Sabe, eu conheci uma pessoa, ele disse assim: pastor, o que eu posso fazer na igreja? O que eu posso fazer na igreja? Aí a pessoa falou: ah, pastor, como eu não posso ser líder, pastor, não tira a oportunidade que eu tenho de limpar a igreja. Puxa, eu achei assim. Em vez da pessoa dizer assim: pastor, quanto o senhor vai me pagar para me limpar a igreja? Não, a pessoa, sabe, a alegria da pessoa é limpar o prédio da igreja, é limpar o escritório. Aí, irmãos, eu fico observando que tem pessoas que têm a oportunidade de fazer algo para Deus, e ele simplesmente diz: não, eu não estou com tempo, é muita coisa para mim, está muito corrido para mim. E eu te pergunto, irmão, você não conhece o verdadeiro poder. Você sabe quando você vai conhecer o verdadeiro poder? Quando você se dispor a fazer algo para Deus, sem tempo. Sem tempo, porque isso é fé. Fazer as coisas, irmão, quando dá para fazer, é muito fácil, sim ou não? É muito fácil, porque não está me custando nada. E tudo aquilo que eu faço, que não me custa nada, não é sacrifício. E muitas coisas, irmãos, nós não somos abençoados por Deus, sabe por quê? Porque nós não demonstramos nenhum tipo de sacrifício para as coisas de Deus. Então, irmãos, presta atenção, nós temos que produzir algo, sabe? Nós temos que construir algo, nós temos que formar algo, irmãos, sabe? As pessoas, ela tem que entender que nós temos que prover algo para nós mesmos.
Mas muitas das vezes, as pessoas, na verdade, elas preferem ficar no seu lugar, sem se envolver e vivendo somente a sua vidinha mesmo. Por quê? Não quero compromisso. Eu não quero compromisso. É porque você não conhece o verdadeiro poder de Deus. O poder de Deus não é falar em línguas estranhas. O poder de Deus, irmão, é você trazer vida àquilo que está se perdendo. É você ajuntar aquilo que está se espalhando. Aí eu quero ver, irmão. Aí você vai mostrar que existe poder de Deus na sua vida. Você vir na igreja, adorar a Deus, levantar as mãos para os céus, você orar, falar em outras línguas, não é poder de Deus. Eu quero ver esse instrumento que Deus está usando aí para falar em línguas, eu quero ver o poder que está na sua vida. Eu quero ver você, lutar para uma pessoa estar na presença de Deus. Não deixar aquela pessoa esfriar. Verdade, irmãos. Aí sim. Mas você caminhar com a pessoa, daqui um pouco você percebe que a pessoa não está mais do teu lado, e você simplesmente deixar a pessoa para trás, isso não é poder de Deus. Amém, meus irmãos? Por quê, pastor? Porque na verdade, irmãos, nós devemos, constituir alguma coisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo algumas pessoas fazerem aquilo que eu estou fazendo. Fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa, desempenhar algo na obra de Deus. Hoje, por exemplo, fiquei muito feliz com a Patrícia. Eu sempre achei que ela tinha que cantar. Mas ainda acho mais, ela tem que cantar e tocar. Mas acho que ela não consegue ainda. Mas eu fico muito feliz. Consegue? Então, eu fico muito feliz, irmãos. Porque eu não posso aceitar uma pessoa que tem um talento parado aí, olhando para mim, sem fazer nada. Não dá para entender, porque, irmãos, nós devemos fazer algo para Deus. Nós devemos, irmãos, ensinar as pessoas a fazer algo para Deus. E a gente observa outras pessoas que têm um grande talento. Tem um grande talento. Agora eu estou feliz com o Tiago. Estou feliz também. Acho que só o Tiago, né? O Bruno. Eu estou vendo os meninos aqui, mas parece que esses meninos já sabiam, não? Começar do zero, não? Mais ou menos. Então, estou feliz também com o Bruno. Mas o que acontece, irmãos? Às vezes Deus dá um talento para nós, Deus dá um poder para nós, e o que nós fazemos, irmãos? Ficamos só para nós. Ficamos só para nós. Essa semana alguém estava perguntando para mim assim: pastor, eu posso colocar uma pessoa para estar ministrando a oferta? Eu falei, se você vê que tem potencial, você pode colocar. Pastor, mas ele não fez o curso de ministro. Eu falei, se eu só for ministrar aqui, quem fez o curso de ministro, tem um monte de gente que não ministra mais. Então não é isso, eu quero ensinar. Agora as pessoas que querem aprender, aprende. Quem não quer, vai falar do jeito que sabe. Mas se você tem um talento, por que não te dar uma oportunidade? Não é verdade, irmãos? Então preste atenção que muitas das vezes nós observamos as pessoas, estão do nosso lado, as pessoas têm vontade de fazer, mas você nem fala assim para a pessoa: vem cá, eu vou te ensinar você a tocar violão, eu vou te ensinar você a tocar um teclado. Você quer? Quero. Então eu vou pegar você e vou fazer você um músico, vou fazer você um líder, vou fazer você, um ministro de louvor. Sim ou não, irmãos? Agora, o que acontece? Deus nos dá esse poder e nós simplesmente, às vezes, encostamos ou não fazemos nada. Então, queridos, eu gostaria que você observe aqui no livro de João 15:16, que ele diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e vós outro, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedides ao Pai em meu nome, eu vos-lo concedo.
Então, irmãos, na verdade, permanecer está relacionado a lugar, a tempo e a condição. Então, quando o Senhor diz que Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos realmente, fomos designados para isso. Ele nos ensina, irmãos, que esse permanecer na presença de Deus, esse motivo que o Senhor nos escolheu para que nós possamos dar fruto, está relacionado, muitas das vezes, a um lugar. Ou seja, tem pessoas que Deus, antes de fazer a obra, Ele já abandona. Você já viu isso? Tem líder que ele acha que ele assumiu uma célula, a célula dele tem que, hoje tem 5, amanhã tem que ter 7, amanhã tem que ter 10, amanhã, daqui 6 meses, tem que ter 15 e preparar para a multiplicação. Bom seria se fosse assim, mas é assim que acontece as coisas, irmão? Não. Mas, irmão, se o Senhor está dizendo isso para mim, não foi eu que te escolhi, ou melhor dizendo, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. Pelo contrário, eu te escolhi, te designei para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Então, esse permanecer, irmão, está relacionado, a lugar. Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho a promessa de Deus. Não fui eu que, disse para Deus: Deus, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um líder. Eu sei que Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, eu vou permanecer aqui. Pastor, mas a minha célula não está vingando, mas eu não vou abandonar minha liderança, não. Mas a questão, irmãos, que na verdade nós não conhecemos o verdadeiro poder. Tem coisas que acontecem num piscar de olhos, não é verdade? Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Um líder que nunca encontrou a dificuldade de fazer uma célula, ou de viver um período sem a sua célula romper e avançar, esse líder não aprendeu nada. Porque, irmãos, o difícil é quando a coisa não anda. Aí você vai mostrar que conhece o verdadeiro poder. O difícil é quando parece que a coisa vai avançar e ela não avança. E você permanece no mesmo lugar. Porque a tendência das pessoas é o que, irmão? Voltar para trás. É desistir. Mas o Senhor diz que, aquilo que Ele nos deu, aqueles frutos que Ele nos deu, eles vão permanecer. O negócio vai acontecer, calma. Mas não, irmãos, simplesmente nós não temos, paciência. Ah, pastor, não está vingando, não está acontecendo. Mas, irmãos, você não deve abrir mão, não. Você deve continuar. Você deve manter o seu mesmo posicionamento. Por quê, queridos? Porque também, irmãos, esse permanecer que o Senhor fala a respeito de tempo. Irmãos, nós não podemos mudar. Tem gente que muda de acordo com o tempo. Eu estava vindo com o Elton, ele falou: pai, você vai lavar o carro? Eu falei: não sei, Elton, acho que vai chover. Eu falei: pai, acho que não é chuva, acho que de repente adiantamos o relógio, de repente está muito cedo. Eu acho que ele tem razão, mas o tempo estava meio estranho. E tem gente que é assim, irmão. Hoje ele quer tudo, hoje ele faz tudo, amanhã não quer nada. Hoje ele está num fogo só. Ai, pastor, que poder, glória a Deus, vamos que vamos. Aí, irmãos, amanhã você vai conversar com ele e diz: sabe uma coisa, eu pensei bem, dá não. Então, irmãos, nós temos que continuar a ser, independente da situação, independente do momento. Se chove ou não chove, eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa. Eu não posso mudar de acordo com a dificuldade que eu vou enfrentar.
A pessoa que conhece o verdadeiro poder, ele permanece ali, irmãos. Ele aguarda a resposta de Deus. Ele não muda o seu caminho simplesmente porque as coisas não estão acontecendo. Então, irmãos, preste bem atenção. Esse momento que o Senhor disse que nós devemos confiar que os nossos frutos vão permanecer, está referente ao estado e uma condição também. Ou seja, nós não vamos nos tornar pessoas diferentes. Tem pessoas que é muito fácil você ver quando as coisas estão acontecendo para ele. Ele está feliz, ele está contente, tudo que você fala, ele faz. Agora você quer ver a pessoa mudar, irmão? É quando as coisas não começam a acontecer para ele. Primeira coisa que ele começa a mudar é o comportamento dele na igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, começa a reclamar de tudo. Começa a questionar tudo, irmão. Quando você vê uma pessoa questionando tudo, irmão, na verdade, essa pessoa, ela está com uma grande dificuldade, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós somos um corpo. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas ficar questionando. Eu não gosto que ninguém fique questionando ninguém, não. Acho que todo mundo tem o direito de errar. Acho que todo mundo tem o direito, sabe, de fazer as coisas. Mas tem gente que gosta de questionar os outros. Eu não sou a favor desse negócio, não. Eu gosto que você ajude as pessoas a caminhar. Então, eu sempre digo assim, se você quer me fazer uma crítica, faça antes uma autocrítica. Por que antes de você criticar a pessoa, você não se avalia primeiro? Faz uma avaliação sua. Porque tem gente, irmão, que não faz, mas fala. E o momento que as pessoas, pode ver, as pessoas que questionam mais, são as pessoas que não estão fazendo. Sabe por quê? Porque na verdade está desocupado, irmão. Quando você vê uma pessoa muito, sabe, questionando muito, colocando defeito em muita coisa, essa pessoa está desocupada. Porque quem está ocupado, como diz minha mãe diz assim, não é o caso, né? Mas minha mãe diz assim, você sabe por que tem muita mulher no portão? Porque não tem o que fazer em casa. Ou não faz nada em casa. Porque quando tem, irmão, está lá. Acorda de manhã, vai arrumar a casa, vai lavar a roupa, vai passar a roupa. Quando você vai ver, o dia acabou e o serviço ainda continua. Agora, como é que pode, irmãos? Então, a mesma coisa, irmão, está relacionado às coisas de Deus. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa, sabe, se tornar diferente. Questionar muito, colocar muito defeito nas coisas. Por quê? Porque para mim criticar algo, eu tenho que dar uma nova direção. Sim ou não, irmãos? Como é que você se sente quando alguém vai criticar você e não te dá uma direção? Eu aceito qualquer pessoa fazer uma crítica para mim, mas desde que você me dê uma direção para mim. Agora tem pessoas que só falam assim, eu discordo, eu não aceito. Tudo bem, continua. Eu discordo e eu não aceito e, não é verdade? Porque o não eu já tenho. Eu quero que você me mostre o sim. Então me mostre, mas não. Então, irmãos, preste bem atenção. Por quê? Porque o verdadeiro poder, ele está relacionado a isso, irmão. Nós entendemos que nós somos escolhidos, as coisas de Deus são coisas sérias, Deus prometeu e as coisas vão acontecer. Amém, meus irmãos? E eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês: o verdadeiro poder não está relacionado à força de destruir, mas sim em unir o que foi separado e fazer reviver o que parece morto, produzir, criar e manter. Não é fácil, irmãos, você conseguir manter algo. Começar não é complicado, porque muitas vezes nós começamos empolgado em algo, mas na caminhada, para manter o pique, para manter a caminhada, nós precisamos de poder. Observe que tem muitas pessoas
que estão parando, porque não é fácil manter. E o verdadeiro poder é esse, irmão. O verdadeiro poder é nós mostrarmos que somos contínuos naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então eu gostaria que você se colocasse sobre os pés. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Não sei a medida que você tem buscado. Não sei o empenho que você tem tido. Mas você sabe muito bem o porquê Deus te chamou. Ninguém precisa ficar mostrando. Ninguém precisa ficar te apontando. Isso é necessário que você se conheça. Isso é necessário que você conheça o poder de Deus.